Olá, tudo bem? Acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Andréia Martinez e estou aqui mais uma vez junto com vocês e outros maravilhosos professores para a gente conversar um pouquinho sobre a temática da 10ª semana da rede pedagógica, que tem por tema a questão da sustentabilidade. E como vocês sabem, eu, professora Andréia Martinez e a professora Daniele Lobato, a gente vem discutindo na rede pedagógica em vários momentos sobre a questão da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. E a gente vem trazendo várias temáticas, né, que envolvem a questão da BNCC, o que a BNCC traz em relação à educação básica, só que no nosso caso com um olhar mais específico para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. E aí hoje a gente vai estar aqui conversando sobre a questão da sustentabilidade. Então eu trago aqui para vocês, para a gente começar essa nossa conversa aqui na nossa tela. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes vem à nossa mente a questão da natureza, do meio ambiente, né, a questão do planeta. E a gente foca muito na sustentabilidade ambiental. Mas, na realidade, a BNCC nos convida a olhar a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. E essas duas juntas vêm contribuir, né, e vêm nos alertar que é algo necessário para a nossa condição de subsistência humana, né? Então, assim, a gente precisa sim estar atento às questões ambientais e como que essas questões ambientais podem impactar na nossa vida, no eu, no outro, na sociedade de um modo geral, no coletivo. Então, esse é o convite que a BNCC traz já desde a mais tenra infância, né? Já lá na educação infantil, com os bebês, com as crianças bem pequenas, com as crianças pequenas e com as crianças do ensino fundamental, né? Dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, eu trago aqui para vocês as competências gerais da educação básica, e talvez vocês estejam aí pensando, nossa, mas toda semana pedagógica, toda semana da rede pedagógica, a professora Andréia traz as competências gerais da educação básica, mas é necessário a gente voltar o olhar para as competências gerais da educação básica mais uma vez, né? Então, assim, a gente discutiu quando falou sobre a questão do acolhimento, das artes, da alfabetização, e agora a gente também vai olhar para as competências gerais da educação básica, só que agora com um olhar voltado para a questão da sustentabilidade ambiental e social, como eu falei para vocês. Então, o que a BNCC nos convida? Quando ela traz as competências gerais da educação básica, que perpassa desde a educação infantil ao ensino fundamental até o ensino médio. Nos convida a ter esse olhar para a integralidade do ser humano, né? Então, por isso que quando a gente olha para um ponto específico das competências gerais, a gente não está tratando de um aspecto isolado do ser humano, mas sim observando esse ser integral que nos constitui, que constitui a cada um de nós seres humanos, né? Então, vamos olhar aqui, ler as competências gerais da educação básica com esse olhar para a questão da sustentabilidade, né, que a gente está conversando hoje. Então, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, eu preciso olhar
né, para as questões ambientais e sociais, como que isso afeta a questão da sustentabilidade e refletir, olhar para os aspectos históricos que nós constituímos ao longo do nosso percurso, né, enquanto seres humanos neste planeta, e quais são as contribuições para a nossa sociedade, para que ela se torne uma sociedade cada vez mais justa, democrática e inclusiva. Então eu preciso ter esse olhar também para a questão da sustentabilidade em relação a essa primeira competência. A segunda competência vem falando exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, o que é o convite aqui? É eu olhar para essa questão da sustentabilidade e desenvolver a minha curiosidade, o meu senso de investigação, de reflexão, de pensar estratégias e alternativas de como que eu posso contribuir para que possíveis danos ao meio ambiente e que vem reverter na questão social possa ser contornado, possa ser solucionado, pode ser se encaminhar para um novo caminho, né? Então, assim, é algo que a gente precisa estar pensando quando for trabalhar com os nossos estudantes, tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental. A próxima competência: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Então, muitas vezes, o que a gente observa no contexto da educação, mais especificamente na escola? A gente fala sobre a questão da sustentabilidade, fala desse olhar para o meio ambiente, para a natureza, como que isso pode afetar a questão da sociedade de um modo geral, né? Afetar o nosso futuro. E aí, quando eu vou tratar de alguma festividade, de alguma atividade cultural, de alguma atividade artística, eu esqueço essa reflexão acerca do meio ambiente e eu começo a degradar esse meio ambiente na realização dessas atividades. Então a gente precisa ser coerente. Então, quando a gente for realizar essas atividades, a gente precisa estar atenta à questão da sustentabilidade também, o tempo inteiro. Bom, voltando aqui para as competências. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, com libras e escrita, corporal, visual, sonoro e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar das informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, quando a gente está falando aqui de utilizar diferentes linguagens, é promover um ambiente para que as nossas crianças possam desenvolver, né, essas suas mais diversas linguagens, corporal, verbal, das mais diversas formas, em prol desse olhar cuidadoso, atento, sensível às questões ambientais. Então, a gente proporcionar um ambiente para as crianças que elas possam desenvolver esse seu pensamento e a sua fala das mais diversas formas, a sua expressão das mais diversas formas em prol do meio ambiente. Voltando aqui às competências: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
Então, é oportunizar um ambiente para que as crianças desenvolvam essa autonomia dela, esse protagonismo dela, para que ela se expresse, para que ela se coloque e que ela comunique, né, essas preocupações dela, o que ela está refletindo sobre o meio ambiente, sobre a sociedade de um modo geral, vislumbrando essa questão da sustentabilidade e se utilizando das mais diversas tecnologias que a gente tem acesso e que as crianças já bem pequenininhas podem sim utilizar essas ferramentas, né, para o seu desenvolvimento, para fluir mais ainda o seu conhecimento, a questão em relação às questões de sustentabilidade. Voltando aqui, só um minutinho, deixa eu tomar um pouco de água. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, aqui também, é claro que a gente está falando aqui de crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, mas já desde bem pequenos a gente já pode sim voltar essas discussões e reflexões acerca do mundo existente lá fora, o mundo do trabalho e como que essas experiências podem impactar ou não a questão da sustentabilidade ambiental e social. Quais são as reflexões das crianças acerca desse contexto? O que elas observam? E o que elas têm a dizer sobre isso, né? Então, assim, já desde muito pequenas, provocar as crianças a essas reflexões. A próxima competência: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e local, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Eu acho que aqui não tem nem muito que a gente aprofundar, porque essa competência geral, especificamente, ela está bem voltada para essa questão de despertar essas reflexões, essas discussões com as crianças em relação à questão da sustentabilidade ambiental e social. O próximo: conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, como a gente está falando aqui não somente da questão do meio ambiente, da natureza, né, a questão da sustentabilidade ambiental, mas também dessa sustentabilidade social, então o que eu quero para mim, né, eu preciso pensar nesses meus desejos, nessas minhas vontades, como que isso afeta o outro, a sociedade de um modo geral e o planeta. E pensar também no bem-estar do coletivo e colaborar com um melhor ambiente para esse coletivo, né, esse social. A próxima competência geral: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, assim, é o respeitar os saberes do outro, principalmente em relação ao cuidado com o meio ambiente, né? E aqui eu trago assim, eu faço um destaque especial aos nossos povos indígenas. O que eles têm contribuído em relação a essa sustentabilidade ambiental e social? Eles têm colaborado de que forma? O que eles têm feito? Quais são essas práticas? Então, de oportunizar um ambiente que exista essa troca e esse respeito mútuo entre os diferentes saberes de diferentes comunidades.
E a próxima competência geral, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, mais uma vez aqui, traz a questão da sustentabilidade e não essa sustentabilidade de uma forma isolada, mas sim pensando nas questões éticas, democráticas, inclusivas, né? E pensando no bem comum do planeta e da sociedade, dos seres humanos. Então, a gente acabou de falar aí, fez um passeio, né, pelas 10 competências gerais da educação básica, da Base Nacional Comum Curricular, e a gente viu que a gente precisa olhar para as competências gerais também, quando a gente está falando da questão da sustentabilidade. E aí eu trago para vocês um outro aspecto que perpassa toda a educação básica, que são os princípios da educação básica, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Então a gente precisa desenvolver o senso ético, estético e político quando a gente está pensando em uma educação ambiental que se sustenta, que promove, que está de fato comprometida com essa sustentabilidade ambiental e social. Então eu trago aqui para vocês essa questão de desenvolver esse senso ético de responsabilidade quanto ao consumo sustentável dos recursos naturais e os impactos sociais que podem acontecer a partir desse consumo. Então, a gente precisa provocar as crianças a pensarem sobre isso, né? Sobre a questão do consumismo e como isso impacta a sociedade de um modo geral. Eu preciso também pensar no senso crítico, desenvolver esse senso crítico para dialogar e buscar colaborar para a diminuição de impactos ambientais e sociais. Então, promover essas discussões com as crianças, com a comunidade local e pensar também de uma forma mais ampla. E o senso estético para a realidade existente, desenvolvendo a sensibilidade, criatividade, curiosidade, exploração e expressão pessoal, coletiva e colaborativa com foco na questão da sustentabilidade ambiental e social. E aí, o que mais que a BNCC nos traz em relação à educação ambiental? Então, quando eu falo da educação ambiental, falando da questão da sustentabilidade, que eu falei para vocês que não é só a questão ambiental em si, mas essa relação da questão ambiental e social, porque um impacta o outro, né? Como os seres humanos agem, impacta o meio ambiente e as consequências em relação a esse meio ambiente impacta a nossa vida em sociedade, né? O nosso futuro. Então, assim, o que a BNCC traz que a gente precisa estar promovendo discussões, reflexões com as crianças? A questão de práticas sustentáveis, né? Então, a gente, de fato, às vezes a gente tem um discurso que promove essa reflexão sobre a questão da sustentabilidade, mas, de fato, a escola que a gente está constituindo, que a gente está ali desenvolvendo com as crianças, com a comunidade, com as famílias que fazem parte dessa comunidade, com os profissionais da educação que atuam nesse espaço. Será que de fato a gente promove práticas sustentáveis? Então a gente precisa refletir sobre isso e a BNCC nos provoca a pensar sobre isso, né? E a gente precisa também conhecer as políticas públicas, nós profissionais da educação, né, para a gente ter esse conhecimento e para a gente compartilhar esse conhecimento com a nossa comunidade escolar, né? O que eu posso cobrar, né? E o que eu posso fazer para contribuir para que, de fato, essas políticas públicas se tornem realidade, não fiquem só no papel. Pensar no patrimônio histórico e ambiental, né? Então a gente está falando aqui do meio ambiente, da sociedade,
e pensar nessa historicidade, né, nesse patrimônio que não é só meu, que não é só dele, mas é de todos nós, é do coletivo. Então a gente precisa pensar sobre isso também. E isso envolve a questão da preservação ambiental, dos vários recursos que a gente tem, dos recursos naturais que a gente tem. A gente precisa pensar em práticas sustentáveis para a preservação desse meio ambiente, desses recursos naturais que a gente tem, né? Pensando também aí no nosso futuro como seres humanos e até no nosso presente, né? No nosso bem-estar atual, no momento. E pensando na nossa vida social, né? Como eu já acabei de falar, pensando na questão da coletividade, da colaboração e uma coisa que assim é muito presente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, essa reflexão que a BNCC nos provoca a pensar o tempo todo, né? Então eu preciso voltar o olhar para mim, para o eu, conhecer a minha história, de onde eu venho, que grupo que eu faço parte, as práticas que eu desenvolvo, as culturas, né, que estão ali impregnadas no grupo social do qual eu pertenço, mas eu preciso também ter consciência dessa minha história, da minha história de vida, e isso já desenvolvendo desde quando as crianças são bem pequenas, né, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E também tem esse olhar para o outro. Quem é esse outro? Qual é a história do outro? De onde que esse outro vem? Que eu preciso respeitar a história do outro. Eu preciso respeitar a minha história e respeitar a história do outro. E eu preciso nos olhar como um coletivo, um grupo social, né? Então isso também faz parte da questão da sustentabilidade que a BNCC nos provoca a pensar e a refletir junto com as nossas crianças. E também, é claro, que não é só eu e o nós, é o eu e o nós e o nosso planeta, né? A gente precisa pensar na preservação dessa nossa grande casa, que é o planeta Terra. Então eu preciso sim provocar as crianças o tempo todo a estar pensando, refletindo, dialogando e de fato, vivenciando práticas sociais sustentáveis. E aí, a BNCC também nos traz, né, com olhar para a educação ambiental, essa questão de desenvolver na criança a curiosidade sobre a minha história, sobre a história do outro, sobre a história dos diferentes grupos sociais que existem no nosso planeta e sobre esse planeta Terra. Qual é a história desse planeta Terra? Como que ele se constitui? O que o forma? O que está ali presente? Desenvolver essa curiosidade e, a partir dessa curiosidade, desenvolver um processo de investigação, de conhecer mais a fundo. E, a partir dessa investigação, eu tenho um cuidado, um zelo por esse planeta, por mim, pelo outro, pelo planeta e explorar esse planeta, desenvolver esse processo de curiosidade, explorar esse planeta e essas diferentes experiências e situações de vida que a gente vivencia, mas tendo esse cuidado, esse zelo, esse olhar para as questões ambientais e sociais também. E aí, pensando aqui, né, na questão da sustentabilidade, que a BNCC nos provoca a pensar, ela traz essa intencionalidade educativa e o que se espera a partir dessa intencionalidade educativa, né? Então, intencionalidade educativa que consiste na organização e proposição pelo educador, né, pelos profissionais da educação, de proporcionar experiências que permitam aos estudantes conhecer a si e ao outro, e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, sociais e ambientais. Então, está
tudo interligado. E aí o que a gente espera a partir de uma prática educativa que promove tudo isso, que tem esse cuidado, esse olhar, essa intencionalidade? Espera-se, desse modo, possibilitar que os estudantes tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. Então não é pensar só em mim, mas é pensar em si, no outro e no coletivo e no planeta de um modo geral, e pensar nesse bem que é para todos, né? Não é uma questão individual, mas é uma questão coletiva, colaborativa. E, para a gente finalizar, eu trago um trecho da BNCC que ilustra mais uma vez e destaca mais uma vez essa questão da educação ambiental, da sustentabilidade ambiental e social, que está na página 58. As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e a sua interação com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas. O estímulo ao pensamento crítico, lógico e crítico por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. Então a gente precisa sim promover uma educação que permita que as crianças sejam autônomas, que desenvolvam o seu protagonismo, que elas sejam curiosas, que elas façam perguntas, que elas questionem sobre o mundo que as cerca, o que está acontecendo, e pensar em possíveis respostas, né? E a gente precisa oportunizar um espaço educativo que, de fato, promova uma educação para as nossas crianças nesse sentido, com um olhar para as questões ambientais, mas também para a sociedade de um modo geral. E eu fico por aqui e a gente se encontra aí nos nossos próximos encontros da Rede Pedagógica. Um abraço para vocês e até breve. No!